Opa, tudo bem com você? Eu sou Alberto, estamos aqui para dar continuidade ao curso de mecânica para Enem, para vestibulares, para ensino médio. Só uma recapitulação do que a gente já viu na aula 1 e 2 até agora. A gente conceituou o que é mecânica, o que é o movimento. A gente trabalhou com grandezas, como posição, tempo, velocidade, suas unidades de medida, como metro, segundo, metros por segundo. Resolvemos algumas questões. Trabalhamos com o problema do velocímetro, que é um raciocínio muito mais avançado, com a ideia de velocidade instantânea. Trabalhamos com gráficos, trabalhamos com a relação entre a área de um gráfico de velocidade e o deslocamento. A gente percebeu que essas duas coisas são iguais. Se eu meço a área de um gráfico que me diz a velocidade ao longo do tempo, eu estou achando o deslocamento ou a variação na posição, certo? Então, hoje eu quero trabalhar dois conceitos com você, um dos quais você já sabe, que é basicamente o que a gente vem trabalhando até agora, com velocidades constantes. Agora a gente vai formalizar isso numa forma de movimento de verdade. E depois eu vou introduzir o conceito de aceleração. E a gente vai começar a mexer com velocidades variáveis. Então vamos lá. Vamos formalizar o tipo de movimento que a gente estudou até agora, que é um movimento retilíneo uniforme. Não se assuste com esse nome, você já sabe o que é um movimento retilíneo uniforme. Você já sabe responder questões de movimento retilíneo uniforme, porque a gente já resolveu. Eu só não te contei o que é, e agora eu vou te contar o que é. O que é um movimento? É uma variação na posição ao longo do tempo. A gente conceituou isso na primeira aula. Mas agora, o que é um movimento retilíneo e por que ele é uniforme? Essas formalizações que eu vou fazer agora. O movimento retilíneo é o tipo de movimento que a gente vem mexendo ao longo dessa série, desde a primeira aula até agora. Imagina que eu tenho uma caixa, por exemplo, e ela está se movendo em linha reta. Ela está fazendo um movimento retilíneo, em linha reta, movimentos em linha reta. E podem existir também movimentos, por exemplo, que em vez da minha caixa andar em linha reta, ela está andando em formato de curva, ou ao longo da trajetória de um círculo. Esses outros tipos de movimentos são movimentos curvilíneos, cujas trajetórias são ao longo de curvas. E nós vamos mexer com eles mais para frente. Mas por enquanto o que você já sabe é o que é um movimento retilíneo e você já sabe resolver problemas de movimentos retilíneos. Como aqui nesse caso, o gráfico abaixo apresenta a posição S em função do tempo para um automóvel em movimento num trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia, ou seja, ele estava andando em linha reta. É o exemplo mais básico de movimento. E por que a gente mexeu com movimentos retilíneos uniformes? O que quer dizer a palavra uniforme? Uniforme quer dizer constante. Quando você vê essa palavra uniforme, você está falando sobre constâncias. Por exemplo, todo mundo no ensino médio de uma escola utiliza roupas uniformes. Roupas constantes. Todo mundo utiliza a mesma roupa. Uniforme quer indicar constância. E o que é constante no caso dos movimentos que a gente estudou? A velocidade. Na verdade, até agora a gente viu exemplos com movimentos de velocidade constante. Por exemplo, aqui nessa primeira questão que a gente mexeu com unidades medidas, a gente mexeu com velocidades médias constantes. A gente mexeu aqui com um carro que viajava numa velocidade constante, depois ele parava e continuava com outra velocidade. Não é mesmo? Aqui,
uma velocidade constante, agora ele explicita bem isso, uma velocidade constante de módulo igual a 2,5 metros por segundo, velocidade constante. Não, aqui no caso não é uma velocidade constante, né? Aqui é uma velocidade constante. E aqui também. Aqui também é uma velocidade constante. Lembra desse gráfico da aula passada? O que era isso? Indicava que, esse pedaço aqui indicava que a posição não estava variando com o tempo. A velocidade aqui ela continua sendo constante, só que ela é igual a zero. A posição não está se alterando, a velocidade é zero. Zero também é uma constante. Também é um tipo de movimento uniforme. E aqui eu te contei o segredo na última aula, que quando você tem um gráfico de posição em função do tempo que te dá uma linha reta de função, isso aqui quer indicar que a velocidade é constante, já que ele está alterando o mesmo tantinho a cada variação que eu pego no tempo. Então aqui também nós temos um exemplo de movimento constante. Aqui nós temos um movimento uniforme, aqui nós temos outro movimento uniforme, aqui nós temos outro movimento uniforme. Nós temos vários movimentos uniformes. Nós trabalhamos com movimentos retilíneos uniformes desde a aula 1 e você nem sabia o que era isso. Agora eu estou formalizando esse conceito para você. Mas você já resolveu questões de movimentos retilíneos uniformes, você já sabe, se cair isso na sua prova, você está treinado e vai ficar mais treinado ainda no final dessa série. Porque no final dessa série, no final desse curso de mecânica, eu vou fazer uma mega aula, um mega treinamento de movimento retilíneo uniforme para vestibulares, principalmente para o Enem, tá bom? Principalmente para o Enem, mas também pegando um pouco de outros vestibulares. E nós vamos só resolver questões, vai ser horas resolvendo questões, obviamente vocês não precisam ver tudo de uma vez só, mas vai ter horas de conteúdo resolvendo questões, muitas questões de movimento retilíneo uniforme, muitas questões de movimento curvilíneo uniforme mais para frente, muitas questões de movimento retilíneo não uniforme, que são os movimentos variados. Nós vamos fazer, eu vou fazer no final dessa série um mega treinamento, eu estou prometendo isso, um mega treinamento, vai ser horas de aulas só resolvendo questões de cinemática e de dinâmica. Eu acho que eu vou até fazer duas aulas, uma para cinemática e uma para dinâmica. Assim que eu terminar a cinemática, eu faço esse mega treinamento de cinemática. Vamos para a dinâmica, que é o estudo da causa do movimento. E aí eu faço um mega treinamento de dinâmica. Você vai sair dessa série 100% treinado para resolver qualquer problema de mecânica, de vestibular, de Enem principalmente. Que é o foco deste canal. Foco deste canal. Te treinar para passar no Enem, em física, em matemática, em ciências e em outros vestibulares também, mas principalmente no Enem. Ok, agora formalizado o conceito de movimento retilíneo uniforme, eu vou dar só apenas mais um exemplo dele, para a gente formalizar isso aqui de vez. A gente viu que se eu tivesse uma variação na minha posição, um deslocamento, eu poderia pegar a velocidade, que era constante, e multiplicar pelo tempo. Não é verdade? Pelo intervalo de tempo. Já que pela própria definição de velocidade, é quanto eu andei dentro de um certo tempo. Então, para eu descobrir quanto eu andei, eu jogo esse ΔT para lá, né? Aí, multiplicando o ΔT por V, eu encontro o quanto eu andei. Isso aqui a gente pode descobrir por regra de 3 também, né? Se eu ando, por exemplo, 1 metro a cada segundo, não, 1 metro a cada segundo não, 2 metros a cada segundo, 2 metros dentro de 1 segundo, regra de 3, ó. 2 metros dentro de 1 segundo é a minha velocidade, 2 metros a cada segundo. Quantos metros eu andei dentro de 90 segundos? Basta eu multiplicar ali que eu encontro o quanto eu andei. Essa multiplicação de uma velocidade constante pelo tempo para a gente encontrar o quanto a gente andou é um raciocínio natural do ser humano. A gente já consegue entender esse conceito bem trivialmente, né? Se eu estou andando a 2 metros por segundo, em 2 segundos eu vou ter andado 4 metros, porque é 2 vezes 2, 2 metros por segundo vezes 2 segundos. Mas o que é uma variação na minha posição? O que é uma variação na minha posição? Se eu comecei da posição 2, eu medi ali a partir da posição que eu chamei de 2 metros.
e eu andei dessa posição de 2 metros até a outra posição que eu chamei de 6 metros, eu não andei 6 metros, eu andei apenas 4 metros. Essa foi a minha variação na posição. Tá percebendo que é a posição final, que eu vou chamar só de S, tá bom? Posição final, menos a posição inicial, que eu chamei de S0. Por que zero? É como se fosse a posição no tempo zero. Ou então você pode lembrar de O, de origem, a posição original. O que é a minha variação na posição? Isso aqui é outro conceito muito natural. E eu já até citei isso, né? O que é uma variação na posição? É a posição final que eu parei menos a posição inicial. Então, se eu quiser montar uma função que vai me dar a posição final em um certo instante de tempo, eu consigo. Porque essa posição final nesse certo instante de tempo está intrinsecamente ligada ao meu deslocamento. Não é verdade? Então vamos abrir isso aqui. Já que o meu deslocamento é a posição final menos a posição inicial, e isso é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo, eu vou escrever só t, né? Porque eu vou montar uma função em função de t. Isso aqui é rigor matemático, não precisa importar muito com isso, não. Eu posso mandar essa posição inicial para lá somando. Então a minha posição em um determinado instante de tempo, lembra da função? Isso aqui quer dizer a minha posição em um certo instante de tempo. É a posição inicial, a minha posição original, no tempo zero, mais, porque é uma soma, né? Subtraindo vira uma soma. A velocidade vezes aquele instante de tempo. Isto é a minha função horária do espaço. No caso de um movimento uniforme, de velocidade constante. O que é uma função horária? É a função que vai me determinar alguma coisa ao longo do tempo. Horário vem de tempo. Então, uma função horária do espaço é a função que vai determinar o espaço, a posição ao longo do tempo. Então, se eu tiver, por exemplo, a gente montou a matemática, vamos entender a física por trás disso. O que é a minha posição final depois de eu passar um certo intervalo de tempo que eu chamei de t? É a posição de onde eu saí, mais o quanto eu andei. V vezes t é o quanto eu andei. Na verdade, a posição final é a posição inicial mais quanto eu andei. Isso é até bem lógico, eu não precisava ter feito isso tudo para chegar nisso daqui. Isso daqui é quanto eu andei. Porque a velocidade é quanto a posição varia ao longo do tempo. Ao longo do tempo, se eu multiplico pela quantidade de tempo que se passou, eu encontrei quanto a velocidade, quanto a posição variou em função dessa velocidade e desse tempo, não é verdade? Então isso aqui é quanto a posição variou. Mais a posição inicial, isso é a posição final, a posição que eu parei. Exemplo dessa formalização. Eu estava andando numa rodovia, eu vi lá uma placa que me disse que eu estava no quilômetro 40. Quilômetro 40. Eu no meu carrinho, vou desenhar um carrinho como uma caixa porque eu estou com preguiça. Eu no meu carrinho estava andando com uma velocidade constante de 60 km por hora. Digamos que eu andei por essa rodovia por 2 horas. Qual a posição que eu parei? Qual placa que eu vou ler ali? Vai estar escrito quilômetro o quê? Vamos lá. Vamos utilizar essa definição. A posição final, que é o que a gente quer encontrar, depois de se passar um certo intervalo de tempo t, a posição vai ser a posição inicial, que é 40 km, eu vou omitir a unidade, tá bom? 40 km mais a velocidade, que foi 60 km por hora, vezes o tempo que se passou, que eu te contei que se passaram 2 horas. Então, eu estou achando a posição depois que se passaram 2 horas, tá bom? S de 2 significa ache a posição no tempo 2. No caso, eu estou medindo o tempo em horas, então, na hora 2. Então,
quem que vai ser a posição na hora 2? Multiplicação primeiro, 60 vezes 2, 120. 120 mais 40, 160. Não é verdade? Então, quando eu estiver nessa rodovia andando a 60 km por hora, eu vou ter andado 120 km dentro de 2 horas. Só que como eu já saí da posição 40, eu vou encontrar o quilômetro 160, que é 120 mais 40. Tá vendo o quanto de sentido isso faz? Isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Mas nem sempre é tão simples assim. Muitas vezes é simples assim, mas nem sempre. Muitas vezes eu posso ter uma velocidade, que depende do tempo e que não é uma constante. Eu posso falar que isso aqui é uma variável. Eu posso falar que essa velocidade realmente depende do tempo. Se eu tiver uma velocidade constante de, por exemplo, 2 metros por segundo, ela nem depende do tempo. Eu escrevi que ela depende do tempo por simetria, né? Eu sempre escrevo que a posição depende do tempo de alguma forma, então eu vou escrever que a velocidade também depende do tempo de alguma forma. Só por simetria, para ficar bonitinho. Isso aqui é rigor matemático. Então, ignore isso daqui. Se eu falar que a minha velocidade é 2 metros por segundo, ela é uma velocidade constante. Mas nem sempre essa velocidade pode ser constante. Pode ser que ela varie. Pode ser que ela varie. Digamos que eu estava no meu carrinho de novo, no meu Fusquinha, porque eu amo Fuscas. Digamos que eu estava no meu Fusquinha. E dessa vez, eu não estava com uma velocidade constante. Digamos que eu comecei com uma velocidade, que eu vou chamar de V0, velocidade no tempo zero, ou velocidade na origem. Pense como quiser, mas esse V0 indica a velocidade inicial. De 2 não, 2 é muito pouco. Não, já sei, 0. Ele começou do repouso. Meu Fusquinha estava parado. Eu liguei a ignição dele agora. Aí o que eu vou fazer com o meu Fusquinha depois que eu ligar a chave dele? Eu piso no acelerador. Não é verdade? Eu acelero o meu Fusquinha. Então, num outro instante de tempo, que eu chamei, sei lá, depois de a velocidade no tempo igual a 10 segundos. Depois de 10 segundos, digamos que depois de 10 segundos, o meu Fusquinha já foi acelerado e ele está na velocidade de 40 km por hora. Vamos entender o que aconteceu. Meu Fusquinha estava desligado. Eu acho que passou uma moto aqui atrás, enfim. O meu Fusquinha estava desligado, ou seja, a velocidade inicial dele era 0, porque ele não estava andando, ele estava em repouso. Quando eu falar repouso, significa velocidade igual a 0. Não está andando. Depois eu liguei a ignição, pisei no acelerador, eu acelerei o meu Fusquinha. E depois que se passaram 10 segundos, né? Eu medi a velocidade, isso aqui quer dizer velocidade medida no instante de tempo igual a 10 segundos. Eu medi a velocidade, eu olhei no velocímetro e a velocidade instantânea dele era 40 km por hora. Ou seja, o meu Fusquinha acelerou de 0 até 40 km por hora no intervalo de tempo igual a 10 segundos. Agora eu vou fazer uma analogia com algo que você já estudou nessa série. Eu podia medir o quanto uma posição variou ao longo de um tempo através de uma grandeza que eu chamei de velocidade. A velocidade média, né? A gente começou sempre com uma velocidade média. A velocidade média é quanto a minha posição variou ao longo de um tempo. Agora eu também vou fazer isso com uma velocidade. Eu vou medir o quanto agora, não a minha posição, mas quanto a minha velocidade variou. Isso aqui quer indicar a variação da velocidade. O quanto a velocidade variou ao longo de um certo intervalo de tempo.
Nada mais natural do que eu fazer isso. Se a minha velocidade variou 40 km por hora dentro de 10 segundos, eu posso muito eu posso muito medir quanto ela variou em cada um desses segundos. E essa grandeza que me diz o quanto a minha velocidade variou ao longo do tempo, nada mais natural do que eu chamar essa grandeza de que me diz o quanto a velocidade variou ao longo do tempo de aceleração. Eu vou falar que isso aqui é a aceleração média. Igual eu falei que a velocidade média é o quanto a posição varia ao longo de um certo intervalo de tempo, eu vou falar que a aceleração média é o quanto a velocidade varia ao longo de um tempo. A gente usa essa palavra no nosso cotidiano. O que é acelerar? É aumentar a velocidade, é variar a velocidade, modular a velocidade. Então, nada mais natural do que eu chamar essa variação da velocidade ao longo do tempo de uma aceleração. Eu posso falar que o meu Fusquinha foi acelerado. Antes de fazer o exemplo de uma aceleração, eu vou só trocar esse valor aqui, de 40 km por hora, eu vou substituir ele. Por que eu vou substituir? Porque eu falei que ele acelerou dentro de 10 segundos. E estava em quilômetros por hora. Esse por hora e segundo não tá batendo, né? Hora não é segundo. Dá para converter, só que a conversão vai ficar feia, então eu vou escolher um outro valor. Vou falar que ele foi de 0 para, por exemplo, 20 metros por segundo, tá bom? A velocidade final dele foi 20 metros por segundo. Então ele variou 20 metros por segundo dentro de 10 segundos. O que é a minha aceleração média que o Fusquinha sofreu? É o quanto a velocidade variou, 20 metros por segundo, dentro do intervalo de tempo de 10 segundos. 20 dividido por 10 é 2 metros por segundo. Olha que intuitiva essa unidade de medida, né? Ele variou 2 metros por segundo a cada segundo. Exatamente isso que é uma aceleração. É o quanto a velocidade em metros por segundo está variando a cada segundo. Olha que intuitivo. Mas infelizmente não é assim que você vai ver escrito para o resto da sua vida. O mais convencional é você escrever 2 metros por segundo ao quadrado, né? Que eu estou dividindo por segundo duas vezes, eu estou dividindo por segundo ao quadrado. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer 2 metros por segundo. Ou seja, foi variado 2 metros por segundo de velocidade a cada segundo. A unidade usual, 2 metros por segundo ao quadrado. Mas toda vez que eu for falar, ou pelo menos a maioria das vezes, eu vou falar 2 metros por segundo, para ficar bem intuitivo na sua cabeça o que quer dizer uma aceleração. Eu estou variando 2 metros por segundo a cada segundo. A velocidade está variando 2 metros por segundo a cada segundo. Tá bom? Então, por mais que eu vou escrever 2 metros por segundo ao quadrado, eu vou falar 2 metros por segundo, porque isso é a mesma coisa. Estou dividindo por segundo duas vezes, eu estou dividindo por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, esse foi o primeiro exemplo de uma aceleração. E aquela mesma história da velocidade. Isso aqui é uma aceleração média, né? Eu peguei a velocidade final, subtraí da velocidade inicial e dividi pelo intervalo de tempo, para tirar a média de aceleração. Igual fazer a mesma coisa, só que com a posição para tirar a média da velocidade. Se eu quiser achar a aceleração instantânea, dada em um certo intervalo de tempo t, eu tenho que medir essa variação da velocidade ao longo do tempo, só que para um intervalo de tempo muito pequenininho, menor do que 1. Igual eu expliquei o conceito de velocidade instantânea, eu expliquei o conceito de velocidade instantânea te contando que a velocidade instantânea é a variação da posição ao longo de um tempo, só que esse tempo é medido num intervalo de tempo muito curto. Aí, à medida que você pega um intervalo de tempo mais curto, você pega essa velocidade instantânea mais precisamente.
Agora eu estou fazendo a mesma coisa, só que para aceleração. Para pegar uma aceleração instantânea em um certo instante de tempo, por exemplo, eu estou falando no instante de tempo 2, a aceleração é igual a 4 metros por segundo por segundo. Como que eu medi no instante de tempo 2? Não faz sentido, eu tenho que ter variado ali. Tem que ter medido no instante de tempo 2, entre o instante de tempo 2 e, por exemplo, 2,0,001 segundo. Essa foi a minha variação de tempo que eu medi. E à medida que eu pego uma variação de tempo menor, eu chego mais perto dessa teorética aceleração instantânea. Mesma coisa para velocidade. Não vou me delongar muito nisso nessa aula, porque eu já expliquei isso na aula passada. Na aula 2, né? Isso aqui é o mesmo raciocínio para velocidade instantânea. E já que eu tenho uma aceleração em um determinado instante de tempo, eu posso montar um gráfico dessa aceleração. Eu posso falar que a aceleração no instante de tempo 1 foi igual a 2, depois essa aceleração subiu, foi para cá e tal, e montar um gráfico. Posso, tranquilamente. Mas um raciocínio mais importante que esse é voltar para os gráficos de velocidade. Por exemplo, fazer um gráfico de velocidade assim, ó. Esse aqui é um gráfico de velocidade ao longo do tempo. Eu vou subir de 10 em 10 aqui, ó. Eu posso, mantendo isso aqui constante, eu posso. Posso falar que a velocidade no instante 0 era igual a 0, no instante 1 era igual a 10, no instante 2 era igual a 20, no instante 3 é igual a 30, no instante de tempo 4 é igual a 40. Tá vendo que a velocidade em função do tempo é simplesmente 10 vezes o tempo, né? 10 vezes o tempo. A angulação do gráfico de velocidade lá de função do primeiro grau. O que é o coeficiente angular nesse caso? O que é a angulação desse gráfico? É o 10. A angulação é o 10. Ou seja, da mesma forma que num gráfico de posição, por exemplo, posição ao longo do tempo é igual a 10 vezes o tempo, isso aqui era a velocidade, é o quanto a posição varia ao longo do tempo. Esse 10 aqui, no caso do gráfico de velocidade em função do tempo, é a aceleração. É o quanto ele está variando a minha velocidade a cada instante de tempo. A cada instante de tempo está variando 10 vezes a velocidade. Não é? Isso é a minha aceleração, é o conceito de aceleração. Então, a aceleração é simplesmente a inclinação desse gráfico. O coeficiente angular dele. Lá de função do primeiro grau, de novo, dei uma pincelada nisso na aula passada. Qualquer dúvida, recomendo revê-la, rever esse pedaço, né? Só que eu dei o exemplo para posição. Agora a mesma coisa se aplica para velocidade. Só que agora esse carinha aqui é a aceleração. É o quanto a velocidade altera ao longo do tempo. É o mesmo raciocínio. E a última coisa que a gente viu na aula passada, que vai se aplicar aqui de novo, é se a gente tem um gráfico de velocidade ao longo do tempo, a gente pode achar a área dele para a gente achar o deslocamento. A área é igual ao deslocamento. Isso acontece porque a velocidade é a taxa de variação da posição ao longo do tempo. Agora, se eu tiver um gráfico da aceleração em função do tempo, adivinha o que vai acontecer quando eu achar a área? Adivinha? Quando eu achar a área, eu vou achar a variação na minha velocidade. Porque a velocidade... Mentira. Porque a aceleração é a variação da velocidade ao longo do tempo. Então, se eu acho a área debaixo de um gráfico de aceleração em função do tempo, eu estou revertendo essa operação para encontrar o quanto a velocidade variou. Mesmo raciocínio da aula passada. Só que agora, em vez de achar a velocidade, em vez de achar o deslocamento a partir do gráfico de velocidade em função do tempo, eu estou achando a velocidade, a variação da velocidade, em um gráfico de aceleração ao longo do tempo. Exato mesmo raciocínio. E se você tiver alguma dúvida disso aqui ainda, você pode tentar fazer a prova, igual a gente fez na aula passada. Qual que era o raciocínio mesmo? A gente tentava
achar o exemplo para um gráfico, e se a gente achar o exemplo para um gráfico, a gente achou para todos, porque a gente achou que, por causa da velocidade, por causa do deslocamento, esse gráfico era um quadrado. Se eu achar a área do quadrado, essa área aqui é exatamente igual à equação que eu tenho para o deslocamento, né? E eu posso dividir qualquer gráfico em infinitos deste outro gráfico, que é um quadrado. Tente pensar um pouquinho, vai ser exatamente a mesma coisa se eu tenho um gráfico de aceleração ao longo do tempo, que é, por exemplo, uma constante. A aceleração é constante, a velocidade varia de mesmo tantinho a cada instante de tempo. Eu quero achar, por exemplo, eu quero achar a área desse gráfico aqui, nesse intervalo de tempo t, delta t. Quem que vai ser a área desse gráfico? Vai ser A, que é essa altura, vezes delta t, que é essa base. E o que é isso? Além da área A vezes delta t, é a variação da velocidade, né? A aceleração é o delta v sobre delta t. Portanto, A vezes delta t é igual à variação da velocidade. Jogo o delta t para o outro lado. Simples assim. Então, esta área é igual à variação da velocidade. Se eu achei para um gráfico, eu achei para todos. Porque por mais estranho que seja esse gráfico, por mais estranho que seja essa função, eu posso dividir ela em infinitos retângulos, que eu sei achar a área, e sei que essa área é igual à variação de velocidade. E quando eu faço isso, à medida que eu coloco mais retângulos, eu encontro uma aproximação melhor, tanto para a área total quanto para a variação de velocidade total. Tá bom? E esse raciocínio vai culminar muito mais na aula que vem. Porque na aula que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai abusar desse raciocínio para encontrar todas as fórmulas da cinemática. A gente já encontrou algumas. A gente já encontrou que a velocidade média é quanto o espaço varia ao longo do tempo. E essa fórmula implica nessa daqui, né? Já que é só jogar o delta t para o outro lado. Ou da forma mais conhecida, já que a variação é o final menos o inicial, o final vai ser o inicial mais a variação. Tá bom? Ou se eu quiser montar isso aqui com uma função em vez de uma variação, a gente fez a mesma coisa para a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade ao longo do tempo. Por simetria, não vou me delongar muito, você pode só olhar para cima e repetir aqui no de baixo. A velocidade num certo determinado instante de tempo vai ser a velocidade inicial mais quanto a velocidade variou, que é a aceleração vezes o tempo, não é verdade? Por que aqui eu estou usando delta e aqui eu não estou? Porque aqui eu estou montando uma função em nome do t. Eu estou pegando uma, uma velocidade em um certo determinado instante de tempo. Então eu coloco o instante de tempo, assumindo que eu estou medindo do zero, isso vem para cá. Porque para quando eu estou medindo do zero, delta t vai ser o final menos o inicial. Só que o inicial é zero, então é a mesma coisa, tá bom? Aula que vem, a gente vai encontrar todas as outras fórmulas da cinemática. Lembra da fórmula do sorvetão, aquela fórmula gigante para um sistema acelerado? Eu te garanto que depois da próxima aula, você não vai precisar nem decorar essa fórmula mais. Porque isso aqui vai ser natural para você. Eu te garanto. Você vai poder esquecer essa fórmula. Porque você vai aprender a raciocinar de verdade, igual eu te ensinei a raciocinar de verdade com essas daqui. Você vai poder esquecer essa fórmula. Eu te garanto. Mas se conseguir lembrar também, não é desvantajoso, não. E, por exemplo, nós também vamos encontrar a equação de Torricelli. Lembra do ensino médio? Nós vamos encontrar essa equação. Nós vamos encontrá-la também. Essas duas equações eu vou te provar na próxima aula.
Então é isso. A aula de hoje foi menor. Eu só queria introduzir esse conceito novo de aceleração, definir o que é um movimento retilíneo uniforme. E a aula que vem nós vamos entrar no movimento retilíneo variado, que aí a velocidade vai variar em função de uma aceleração. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Parabéns por ter assistido mais uma aula desse curso de mecânica. A aula que vem promete. Eu te garanto que a aula que vem vai ser a melhor aula de cinemática que você vai ver na sua vida, porque você vai aprender a raciocinar junto das fórmulas, além de só decorar elas e aplicar cegamente. Você vai entender onde cada uma delas vem, de onde cada uma delas vem. O raciocínio você já tem. Agora basta você ver isso e experimentar isso. Basta você experimentar isso. É isso. Obrigado por assistir. Parabéns. De novo, parabéns. Até a próxima aula, que eu prometo que vai ser a melhor aula de cinemática que você vai ver na sua vida. Até mais. Um abraço.